Oi! Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o iPad 7, Procreate e Apple Pencil. Primeiro falando um pouquinho sobre o iPad 7, se você quer um iPad para desenho, se você está vendo esse vídeo porque você procura algum tablet para desenho, ou você está na dúvida em comprar uma mesa digitalizadora, um tablet, muita gente pode recomendar o iPad Pro porque ele tem uma tela maior e acho que é basicamente por isso, mas pelo preço, eu acho que vale mais a pena procurar um modelo de iPad como o iPad 6, 7, ou sei lá, quando você assiste uns vídeos, às vezes 8, 9, sei lá. Mas esse daqui é o iPad 7, ou 7ª geração, ou 2019, e ele é compatível com a Apple Pencil 1ª geração. Sobre o iPad, eu não sei mais o que falar, porque eu não tenho algo muito específico para falar sobre ele. Eu comprei ele exatamente para fazer desenho e para coisas de escola, como fazer trabalhos e tal. Então, é basicamente um uso bem normal. Eu não sei dizer muito bem assim, ele aguenta para fazer desenho e ao mesmo tempo colocar mais um monte de coisa de multitarefa. Eu não sei direito. Eu sei que 2 aplicativos em multitarefa, como um aplicativo para você estar lendo e outro para você escrever, ele aceita muito bem, não trava, não tem problemas. Também posso dizer que a bateria dele, usando apenas o Procreate ou outro aplicativo de desenho, dura bastante. Por exemplo, hoje eu carreguei ele até as 6 da manhã, mais ou menos. São 6 da tarde, ele está com 68%. Ele não ficou o dia inteiro desligado dentro da minha mochila, eu fui mexendo nele. Esse daqui é o Procreate, é uma interfacezinha dele, eu tô com vários desenhos aqui, a maioria terminados. Mas, primeiro, antes de eu começar a falar do Procreate, eu quero falar do Infinity Painter. Aqui é um desenho que eu fiz nele, mas eu quero primeiro mostrar a interface. O Infinity Painter foi o primeiro aplicativo que eu peguei assim que eu peguei o iPad. Faz 2 semanas que eu tô com o iPad. Então, eu baixei esse aplicativo pelo fato de ele ter sido gratuito. Você usa uma semana ele gratuitamente com todos os recursos e depois, se você quiser desbloquear os recursos pagos depois de uma semana, é o mesmo preço do Procreate. Eu usei mais para poder ver se eu me adaptava e tal, para ver se valeria a pena comprar esse, se valeria a pena o Procreate. E nessa uma semana que eu fiquei usando ele, eu fui pesquisando tanto quanto sobre o Procreate quanto sobre ele. E eu percebi que valeria mais a pena o Procreate por alguns motivos bem simples de entender. O Procreate ele tem mais funções, ele aceita que você faça mais coisas, animações também você consegue fazer no Procreate, animações simples. Então eu achei que o Procreate é melhor. Um pincel que eu gostei bastante daqui do Infinity Painter, porque eu acho que todo mundo tem um ponto positivo, foi o pincel de aquarela. Porque eu vou criar aqui uma tela bem simples, só pra mostrar pra vocês. O pincel de aquarela, ele é simplesmente incrível aqui. Eu vou pegar, por exemplo, esse aqui. Esse daqui é um dos que eu acho mais legais. Eu já desacostumei de usar esse daqui, porque, enfim, não tô mais usando. Mas deixa eu ver como é que tá o tamanho. Enquanto você vai passando a aquarela, ele dá esse efeito como se fosse num papel. Você vai passando e a aquarela vai espalhando pelo papel. Essa é uma coisa que o Procreate não tem, pelo menos por enquanto. O pincel de aquarela do Procreate é bem simples, mas esse daqui eu acho muito interessante. Também eu posso pegar aqui, por exemplo, um azul escuro ou quase preto, colocar por cima, e ele vai espalhando de uma forma que ele dá essa junção aqui com a cor que está embaixo. Então eu achei isso muito interessante para poder mexer. Se você gosta de mexer com pincéis de aquarela, provavelmente vai preferir o Infinity Painter. Mas eu não acho que vale a pena você pagar só por um pincel, sabe? Até porque no Procreate você pode baixar pincéis de fora. Eu ainda não fiz isso, mas se eu fizesse, eu encontrar um pincel de aquarela que seja assim e seja compatível com o Procreate, eu vou baixar e devo trazer pra cá. Mas enfim, sobre pincéis que vem nele, ou seja, eu só usei pincéis que vem nesse aplicativo, esse aqui é o que eu achei mais interessante em comparação com o Procreate, fazendo essa comparação. Bom, esse daqui já foi um desenho que eu fiz antes de ter a Apple Pencil. Ou seja, se você pensa, poxa, eu quero comprar um iPad, mas a Apple Pencil é muito cara e eu não vou conseguir comprar de cara. Eu também não comprei de cara, mas também não foi uma diferença tão grande de tempo, foi uma semana depois. Mas esse aqui eu fiz no dedo, o estabilizador ajuda bastante, então você consegue fazer linhas bem estabilizadas, fazer uma pintura bem legal, mesmo sem ter uma caneta. Isso, assim, eu acho que é bem interessante você tendo a caneta ou não. E para desenho eu posso dizer que é excelente o iPad.
esse daqui foi mais ou menos o que eu queria mostrar do Infinity Painter. Mas sobre o Procreate, agora. Eu vou criar... Não, primeiro eu vou mostrar essa animaçãozinha que eu fiz. Foi uma coisa bem boba, mas foi só pra mostrar como é que funciona o Procreate. Na verdade, eu peguei a tela de resolução 4K pra poder testar, então você tem um máximo aí de... Deixa eu contar aqui, 26 camadas. Numa resolução 4K você só consegue fazer 26 camadas, ou seja, 26 frames. E aí você não consegue fazer uma animação tão boa. Mas se você for diminuindo a resolução, você já consegue fazer animações maiores. Aqui eu fiz só uma bolinha caindo, só isso. Eu tentei fazer um Procreate aparecendo aqui, mas foi tão rápido que não deu pra aparecer muito bem. Eu pensei que eu poderia botar mais, mas eu tive que tirar o tempo que ficaria a palavra pra poder fazer uma animação mais bonitinha da bolinha caindo. Mas isso aqui não era pra nada, era só pra testar. Foi a primeira coisa que eu fiz aqui no Procreate, era mais pra testar mesmo. Aqui eu tenho uns esboços, eu vou abrir uma tela normal pra poder falar um pouco sobre os pincéis. Eu não, como eu falei, eu não baixei nenhum pincel de fora. Por enquanto eu só tô usando os pincéis que vem nele. Mas pra fazer esboço, eu costumo usar o pincel de esboço mesmo, que tem a categoria esboço. Eu vou mostrar aqui. A categoria de esboço eu costumo usar esse lápis Narinder, ou não sei. Mas eu costumo usar esse lápis, eu acho um lápis bem legal para fazer esboço, porque ele fica numa textura de lápis, mas ele também consegue ficar bem direitinho. Uma coisa muito interessante, o Procreate com 3 dedos, com 2 dedos, você desfaz aquilo que você fez, e com 3 dedos o que você desfez de retorno. Então é uma coisa bem interessante. No Infinity Painter também tem essa mesma função. Você também coloca os 2 dedos na tela e desfaz, 3 dedos refaz. E se você começa a rabiscar e blá blá blá, e você pega 3 dedos e faz isso aqui, eu tenho um pouquinho de dificuldade ainda, mas enfim, ele apaga a tela toda. Um pouquinho sobre pincéis para line art. Eu costumo usar aqui em tinta a caneta técnica ou a caneta gel, depende muito. Também a caneta estúdio, mas eu fico mais entre a caneta técnica e a caneta gel, isso para poder fazer a line art. Mas se eu quiser uma coisa um pouco mais assim, parecendo um pouco mais um desenho em papel, eu costumo usar algum desses lápis de esboço, principalmente lápis técnico ou o lápis 6B, geralmente são os que eu uso. Para poder pintar, eu geralmente venho aqui em pintura e eu uso. Quando eu quero fazer uma coisa, como eu falei, uma coisa mais parecida com papel, uma coisa mais orgânica, não sei como explicar isso, eu costumo pegar algum lápis tipo, algum pincel tipo esse Spectra, falei errado, acrílico, enfim, eu pego uns tipos assim. Se eu quero uma coisa um pouco mais digital mesmo, eu costumo usar o aerógrafo firme, porque aí eu consigo fazer aquela coisa que muita gente pega, você vai lá, faz o contorno em alguma parte do seu desenho, pega aqui e você pinta. Isso ajuda bastante na hora que você está fazendo pintura de uma área muito grande, porque ficar desenhando isso daqui e depois pintando por dentro, além de ter o risco de ficar umas falhazinhas dentro, também é muito chato, exige tempo. Então, você pegando, fazendo um contornozinho e depois só jogando, eu acho muito mais fácil. Essa opção de só jogar eu não vi no Infinity Painter, então achei um ponto negativo para ele também. Também vou mostrar pra vocês como é que é o pincel aquarela aqui. Diferente daquela do Infinity Painter, que você tem uma parte aqui só com tipos de pincel aquarela, mais seco, um pouco mais molhado, médio. Você só tem um tipo de aquarela aqui, que é essa daqui. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho do pincel. Que é essa daqui. Eu acho uma aquarela interessante, ela parece uma aquarela seca. Também tem isso de você pegar e colocar por cima, assim, ele pegar ainda da cor de baixo. Mas tem aquela coisa de mesclagem de cores. Então, se você quer mesclar, você vem aqui, aí você pode pegar a aquarela também, e aí você passa assim. Mas eu não acho que fica tão legal, assim, não fica uma coisa natural, que ele parece mais natural. Mas você também tem essa opção, então, assim, se o seu foco na aquarela, isso não vai ser um problema. O bom também é que eu nem expliquei desse dedinho aqui, né? Essa mãozinha aqui é quando você quer fazer mistura. Então você pode vir puxando, se você quer puxar o vermelho pra cá ou o verde pra lá. Enfim, é uma coisa bem legal de se fazer. Principalmente pra sombra, né? Sombreado você pega, você, por exemplo, desenha uma bolinha, daí você quer fazer um pedaço da bolinha mais escura. Aí você vem aqui, faz um pedaço da bolinha mais escuro. E você pega isso daqui e vai dar uma esfumaçadinha. É só pra ficar um pedacinho mais escuro, mas quase perceptível, sei lá. Mas, basicamente, é pra isso que você pode usar.
e esfumaçar em geral. Geralmente você usa isso pra sombra. Aqui a borracha é uma borracha normal, você pode aumentar o tamanho. E sobre uma coisa que é muito interessante, quando você pega aqui, por exemplo, se você vem aqui em tinta, eu pego a caneta técnica. Você vê que eu passo a caneta técnica e ela vai seguindo o meu traço, mas ela meio que já ajeita, né? Ela não fica aquela coisa toda tremida, né? Então, pra você fazer isso, muita gente quando pega, está acostumado com falar suavização, né, do pincel. Mas aqui eles chamam de streamline, então você coloca isso daqui como você quiser. Como eu costumo usar isso aqui pra line art, eu geralmente deixo no máximo. Eu vou te dizer que a única coisa que eu tô acostumada a mexer nisso aqui é realmente streamline. Sobre essa parte aqui, eu já não mexi muito, então se alguém pedir, me fala um pouco sobre essa tal de mistura molhada, sei lá, eu não sei se isso, por exemplo, se eu aplicar isso no pincel aquarela, se isso vai melhorar. Mas eu posso fazer um vídeo também sobre esses tipos de coisas que você pode mexer no pincel. E se você deixar clicado, você pode colocar esse pincel junto com algum outro. Isso é uma coisa também muito interessante. Você também pode duplicar o pincel se você clicar 2 vezes. Então, por exemplo, se você quer deixar essa caneta técnica, você clica 2 vezes, você replica, e aí você consegue mexer e botar ela com algumas propriedades diferentes. Dentro disso daqui, né, você consegue mexer sem ter que ficar depois procurando a caneta original, ou então tendo que desfazer tudo para poder ter a caneta original de novo. Então é uma boa coisa se você não quer perder a original, mas também quer fazer uma caneta do seu jeito. Eu não usei isso ainda, porque eu ainda não tive necessidade. A caneta, os jeitos originais das canetas já estão me satisfazendo bastante. A única coisa que eu tô mexendo mesmo é na streamline, que às vezes eu quero fazer uma coisa mais suavizada, mas às vezes eu também quero que tenha um pouco de tremulação. Então depende. Eu acho que isso daí, conforme você vai mexendo, você vai aprendendo também. As camadas, você tem um número máximo de camadas dependendo da resolução que você coloca o seu papel, igual no caso da animação. Então aqui, para você ver o máximo de camadas, você vem aqui em tela, informações de tela. Daí ele vai vir aqui em camadas e aqui, camadas disponíveis 71, máximo de camadas 72. Aí você vai aparecer quantos você já usou, quantos ainda falta e o máximo. E também se você usar assistente de camadas, como por exemplo, você quer botar uma assistente de camadas sobre simetria, ou uma assistente de camadas porque você quer fazer uma animação, também vai aparecer aqui quantas foram assistidas, etc. É bom pra você dar uma olhada. Aqui também você consegue, tanto no Procreate como no Infinity Painter, você consegue fazer a gravação do seu desenho. Não importa se você colocou para gravar ou não, ele vai gravar de qualquer forma. Então, por exemplo, se eu venho aqui em ajustes e vídeo, eu boto em replay em timelapse, ele vai aparecer o replay. Eu acho que eu ainda não mexi muito nisso aqui no Procreate, mas aqui em tela, informações de tela, se você vier em ajuste de vídeo, eu não sei se em algum lugar aqui você consegue mudar, por exemplo, você consegue mudar a velocidade, mas isso aí eu ainda tenho que dar uma olhada, eu realmente estou usando há pouco tempo para Procreate. Você pode salvar esse vídeo também. Aqui você também pode desativar se você não quiser que grave, mas eu sempre deixo ativado, porque às vezes eu posso querer pegar pra postar no canal, ou também no Facebook, enfim. Eu não sei se tem mais alguma coisa pra falar do Procreate, por enquanto. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa. Acho que não. Aqui vem uns desenhos. No Procreate eu fiz essa pilhazinha pra eu não poder misturar com os meus e eu não ficar perdida, por mais que eu perceba que não são meus. Mas é bom porque você dá uma olhada em como pode ser feito desenhos aqui. Por mais que eles não deixem as camadas disponíveis, o que eu acho uma pena poder deixar as camadas disponíveis. Mas, enfim, é basicamente isso aqui que eu tenho pra falar por enquanto. Sobre a Apple Pencil, eu achei muito bom. Eu acho que vale muito a pena você ter. Principalmente se você faz desenho. Pode ser caro, mas vai valer a pena. Também tem pessoal que compra pra poder usar o GoodNotes. Eu não comprei o GoodNotes porque eu não comprei o iPad pra fazer resumo. E eu acho que comprando o Procreate, se eu precisar fazer algum resumo, eu posso pegar isso daqui e, por exemplo, peraí, fiz besteira. Ok. Eu posso pegar isso daqui e, por exemplo, se eu quero fazer igual o GoodNotes, só que aqui dentro do Procreate. Aqui tem pincéis de caligrafia. Ainda bem que eu falei sobre isso, porque eu queria mostrar os pincéis de caligrafia. Existem pincéis de caligrafia que são tipo essa daqui de monolinha, que você, basicamente, é só uma linha, assim, para letra simples.
Ou seja, você quer escrever, sei lá, você quer fazer um resumo de história, minha letra não tá nada boa e eu acho que eu não deveria. Ah, sei lá, enfim. Você pode escrever e fazer aqui. Você também pode ter o GoodNotes, se você quer uma coisa mais para resumo. É mais recomendável o GoodNotes, provavelmente, do que o Procreate. Mas eu acho que aqui, como eu tô acostumada com a plataforma, eu acho que não valeria a pena pra mim, por exemplo, pegar e comprar um GoodNotes tendo Procreate, entende? Também tem um que eu acho muito interessante, que é a caneta d'água. Que ela é aquela coisa, você na Apple Pencil, dependendo de quanto você pressiona, ela vai mais forte ou mais fraca. Então você consegue fazer aquele efeito de lettering e tal. É bem interessante se você quer escrever. Essa caneta d'água fica bem legal porque ela fica bem natural. Ou então tem a própria caneta pincel, que ela fica bem mais, assim, digital mesmo. Eu acho ela bem bonita também e eu acho que vale muito a pena, sabe? Você investir em tentar aprender a fazer esse tipo de coisa, mesmo que você não goste de fazer resumos e tal. Mas, enfim, às vezes pra assinar um desenho com uma letra mais bonita e tal. Tem vários tipos de pincéis aqui, é pincel que não acaba mais. Eu mostrei aqui basicamente essa parte de cima, de esboço, tinta, desenho, pintura, artística, caligrafia e aerógrafo. Mas tem textura, tem umas coisas meio abstratas que eu ainda nem cheguei a usar. Carvão, pra quem tá acostumado a desenhar em grafite, usando carvão às vezes. Fica muito interessante. Elemento, tipo chamas, eu achei muito interessante. Eu tava testando esses dias. E é muito bonito. É muito bonito. Deixa eu botar aqui, tipo. É muito lindo. Mas eu não sei se eu vou usar isso pra alguma coisa. Mas é bonito, é. É muito bonito. Aerossol, isso daqui é tipo pra você fazer um estilo mais spray que não seja o estilo de aerógrafo, então tem uma diferença. Retoque, tem gente que às vezes faz cabelo direto com isso aqui. Eu não tentei ainda, mas enfim. Retrô, luminância. Luminância é muito interessante porque você consegue, por exemplo, isso aqui, se você desenha uma nuvem e você coloca isso aqui por cima, fica muito fofinho. Industrial, que é aquela coisa mais pesada e assim, você pode colocar, às vezes você está desenhando alguma coisa mais de arquitetura, na parte de, vou fazer um desenho de uma casa, aí você pega e bota essas partes assim, partes mais pesadas, assim, sei lá, tô pensando o que pode usar. Aqui tem essa parte mais orgânica e água. Água tem a parte de esponja, molhada, aguada. Eu tentei usar como se fosse uma aquarela, inclusive, tentando ver se parecia com a aquarela do Infinite Painter, mas não, ela fica bem. É uma coisa bem aguada mesmo. É bom pra fazer um fundozinho, é, sei lá, enfim. É bom pra o que você quiser usar, na verdade. Mas isso é basicamente uma visão bem simples aí do Procreate. Eu queria só fazer uma entrada, assim, falando um pouco sobre o que eu tô achando. E a bateria também, eu quase esqueci de falar, a bateria da Apple Pencil, ela vale muito, porque eu usei aí acho que 4 dias direto e ela não chegou nem a zerar, eu acho que chegou só uns 20% que eu coloquei pra carregar. Então eu ainda aguentaria em 2 dias talvez. Então é uma bateria que dura bastante. A ponta dela, ela é bem... Tem que tomar cuidado pra não deixar cair, porque ela amassa mesmo. E não é barato, né, pra comprar uma não. A menos que você compre lá no AliExpress. Eu acho que é, assim, vale a pena talvez. Esperar uns 3 meses. Tipo assim, você compra a caneta, você já compra a ponta. Mas, bom, acho que é isso. Eu acho que eu não tenho mais nada pra falar por enquanto. Depois, conforme eu for aprendendo, como eu desenho muito pouco, eu não tenho mesmo muita coisa pra falar, muita experiência no Procreate. Mas, conforme eu for aprendendo mais coisas, eu venho trazendo mais vídeos. Se vocês quiserem alguma outra informação sobre Procreate, vocês podem pedir também. Alguma coisa também sobre como eu faço pra poder desenhar, às vezes, algum tipo de, sei lá, rosto. Eu não sei, eu tô dando ideias, mas vocês podem comentar, enfim. E eu vou ver o que eu posso trazer pra cá. Também, se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre alguma curiosidade de Procreate que eu não tenha comentado aqui, ou alguma coisa que pouca gente faz e que você tem que pesquisar um pouco pra saber, alguma coisa interessante, algum pincel e tal, também pode comentar. Algum tipo de pincel pra eu testar, algum pincel de fora, também pode comentar qualquer coisa, enfim. E é isso aí, basicamente. Agora sim eu vou acabar o vídeo. Prometo que não vou enrolar mais. E se você gostou, deixa o seu likezinho, comenta. Eu não vou pedir mais pra comentar. E manda pra outras pessoas, talvez, que estejam interessadas. E se inscreve também, porque você vai poder ficar sabendo o que eu vou trazer. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e